abrir agora a Bíblia em Lucas, capítulo 24, e leremos os versículos 33 a 43. Lucas 24, versículos 33 a 43. Depois de uma jornada longa, de em média de 2 a 3 anos, que a gente levou para poder expor todo o Evangelho de Lucas, estamos quase finalmente chegando ao fim. Teremos ainda na semana que vem, se assim Deus permitir, o último estudo, mas hoje é o penúltimo estudo, e quanto Deus nos abençoou por meio das palavras do evangelista Lucas. Vamos agora ler o texto, que diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficando assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, essa é a tua bendita palavra, a qual temos o privilégio de escutar. Temos o privilégio de aprender dela tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós somos tão limitados, tão empobrecidos, tão fracos de compreendermos por nós mesmos o que a tua palavra nos ensina. Mas nós pedimos, nós clamamos que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que a tua graça seja derramada sobre nós, para que no abrir da tua palavra nós tenhamos uma real compreensão do que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos que a pessoa de Jesus ela seja claramente revelada para cada um de nós, e que ao nos depararmos com Ele, ao olharmos para Ele e termos nossas lágrimas enxugadas, nosso coração aquecido, que sejamos completamente transformados pelo Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás, um pouco antes da Páscoa, tinha um programa de televisão que era transmitido num canal internacional. E nesse programa de televisão foi anunciado, nesse novo programa, nesse canal de televisão, que o suposto túmulo de Jesus foi finalmente encontrado. E aqueles arqueólogos que faziam parte do programa, eles disseram que eles encontraram os ossos de Jesus neste túmulo. O projeto que eles tinham iniciado acabou sendo cancelado, porque depois de uma série de evidências, aquilo que eles afirmavam claramente não era verdade. Provou-se que eles eram e utilizavam-se de uma série de coisas falsas, de fatos falsos ali. E esse apresentador, chamado e apelidado de arqueólogo nu, era assim que ele se apresentava, ele acabou sendo ridicularizado em rede nacional nos Estados Unidos, o seu programa foi retirado do ar. Bom, o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Tem a ver com o fato de que, por toda a história da igreja, a ressurreição de Cristo sempre foi algo negada pelos homens. Os ímpios, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que negam a fé, sempre disseram: Cristo não ressuscitou. Porque é impossível falar que ele não existiu. É impossível. A própria academia, historiadores ateus, afirmam que a pessoa de Jesus de fato existiu. O homem histórico, a pessoa de Jesus existiu. Não faz sentido pensar que a história da humanidade é dividida entre antes e depois de um homem que não existiu. Então todos vão afirmar que de fato o homem Jesus ele existiu. Mas aqueles que não creem em Jesus vão falar: ele existiu, mas não quer dizer que ressuscitou. E por que isso é um problema? Porque a igreja ela é sustentada pela verdade de que
Cristo ressuscitou. Se você tira a ressurreição, se você tira esse fator tão importante da história da igreja, a igreja ela cai. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, diz Paulo. Mas se Cristo ressuscitou, e Ele de fato ressuscitou, então nossa esperança ela é viva. Porém, ela sempre foi atacada. E quando olhamos para Mateus 28, que foi a situação logo depois onde aparecem os anjos no túmulo de Jesus, e os soldados romanos eles fingem que estão mortos por conta do susto que levaram, logo depois o texto fala que eles vão correndo para poder falar com o sinédrio, com os sacerdotes, e eles pagam e dão dinheiro a eles para que eles não falem para ninguém o que aconteceu, mas para que mintam dizendo que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele, para espalhar a mentira de que ele havia ressuscitado. Por quê? Porque os homens negam que Jesus ressuscitou. E se Jesus não venceu a morte, meus irmãos, se o nosso Cristo não ressuscitou, então não existe perdão de pecados. Ainda estamos mortos em delitos e pecados. Se Cristo não ressuscitou, não existe vida eterna, porque Ele está morto ainda. Se Cristo não ressuscitou, não existe evangelho, não existe igreja. Porém, se Cristo ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. Se Cristo ressuscitou, a cruz ela é eficaz para cada um de nós. Se Cristo de fato ressuscitou, a igreja tem uma missão viva de propagar esse Cristo sobre quem ela fala. Se Cristo ressuscitou, nós temos esperança. E Cristo certamente Ele ressuscitou. E é sobre isso o que falaremos agora. Sobre Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória. E agora, olhando para o versículo 33, que diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Fazendo aqui uma recapitulação, tudo que aconteceu no capítulo 24 de Lucas, basicamente Jesus ele acabou de morrer, ele acabou de ser sepultado, e no capítulo 24 vai começar agora a falar de todo o processo que foi a ressurreição de Jesus e agora o seu contato com os seus discípulos. Ele aparece primeiramente para Maria Madalena e para outra Maria, aparece para elas porque elas foram até o túmulo de Jesus e no meio do caminho ele aparece para elas. Logo depois ele aparece também para Simão. Pedro vê Jesus. Pedro, que tinha escutado o testemunho dessas mulheres, de Maria Madalena e de outra Maria, e não acreditou inicialmente, ele agora viu o próprio Cristo apareceu para ele. E logo depois, 2 discípulos, Cleopas e outro que nós não sabemos o nome, eles agora saem de Jerusalém e vão em direção a Emaús. E no meio do caminho eles encontram um homem que inicialmente não percebem que é Jesus. E depois, quando eles sentam com esse homem para poder ceiar com ele e conversar com ele, os seus olhos são abertos e eles percebem que aquele homem é Jesus. E o contexto é, eles agora sabem que Jesus ressuscitou, porque ele apareceu para eles, e eles voltam correndo para Jerusalém, para poder falar com os apóstolos e falar com os discípulos que ainda estavam juntos, de que, meus irmãos, Cristo de fato ressuscitou. Ele prometeu e ele cumpriu. E o texto começa com eles, na mesma hora que perceberam entre si que Jesus tinha ressuscitado, voltaram correndo para Jerusalém, para poder encontrar os 11 apóstolos, né, porque Judas ele agora estava morto, para poder comunicar a eles que Jesus estava de fato vivo. E logo no começo, nós percebemos, meus irmãos, a necessidade que existe de nós andarmos em comunidade, de nós andarmos em igreja. Porque os discípulos, aqueles que teoricamente foram os mais fortes naquele momento, porque mais tempo passaram com Jesus, aqueles que tinham fresco na sua mente e em seus corações as palavras do Messias, eles estavam amedrontados. João fala que eles estavam escondidos porque eles tinham medo do que os judeus podiam fazer com eles. A lógica era, o nosso mestre foi morto. O que será que pode acontecer com a gente? E eles se esconderam porque estavam amedrontados com o que os judeus podiam fazer com eles. Mas uma coisa é fato, eles estavam juntos. Não estavam separados. Eles estavam juntos e escondidos. Por quê? Porque é no meio da igreja, é no seio da igreja, aonde nós mais podemos vivenciar a manifestação da pessoa de Jesus. É no meio da igreja, aonde Deus ele dá da porção da sua palavra, para que nós possamos ter aquilo que nós necessitamos para poder viver. É no meio da igreja, aonde nós podemos auxiliar, ajudar, confortar, animar, incentivar
uns aos outros. E os discípulos, eles aprenderam isso do próprio Jesus. Porque Jesus começou a sua caminhada e já reuniu discípulos para poder caminhar com eles e ensinar com eles. E agora eles estavam ali em momento de perseguição, em momento de temor, em momento de angústia, em momento de dúvida, mas eles estavam juntos, não estavam separados. Como que eu e você fazemos no dia mau? Como que eu e você fazemos no dia da adversidade? Porque, meus irmãos, os dias são maus. Os dias são difíceis. Encontramos desafios no trabalho, em casa. Encontramos desafios com a gente mesmo, muitas vezes. Quantos dilemas da nossa alma. Mas, quando nós nos deparamos com essas dificuldades, o que nós fazemos? Corremos da igreja ou corremos para a igreja? A igreja não é apenas uma instituição formal, com CNPJ, com certa organização. A igreja é um organismo vivo, sustentada pelo próprio Cristo ressurreto. E esses irmãos estavam reunidos porque eles sabiam que eles podiam encontrar uns nos outros o amor de que só existe na família na fé, o conforto que só existe na família na fé. Então, meus irmãos, que essa verdade possa percorrer o nosso coração. Que a igreja seja o lugar onde a nossa alma anseia estar presente, porque lá estão os nossos irmãos. Lá a palavra de Deus é aberta. Lá eu posso confessar os meus pecados. Lá eu posso pedir socorro quando eu não consigo resolver os meus problemas. A igreja é a família de Deus, onde o amor é a base de todas as coisas. Não fuja da igreja. Não fuja dos irmãos. É aqui que nós devemos estar. Não por obrigação, mas porque amamos a Deus e amamos uns aos outros. Como Paulo fala aos Efésios, porque estamos unidos a Cristo, estamos agora unidos uns aos outros. E agora o versículo 34 vai dizer, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então eles agora correm para poder contar para os discípulos e para os apóstolos que Cristo de fato tinha ressuscitado, mas eles se deparam com uma notícia que já estava na boca deles. Eles já sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Por quê? Porque Cristo apareceu para Pedro. Cristo apareceu para Simão. E agora Simão fala para aqueles irmãos que Cristo ressuscitou e todos agora começam ali num processo de compreender o que está acontecendo. E enquanto eles conversavam sobre isso, chegam os dois para poder falar, meus irmãos, Cristo ressuscitou. Mas é o que eles já estavam falando naquele momento. Só que algo que nós percebemos e que é curioso, são duas coisas. Primeiro é que o entendimento deles começou a ter uma maior compreensão com o passar do tempo. Primeiro, aquelas mulheres, tanto Maria Madalena quanto outra Maria, quando chegaram até eles para poder falar que Cristo tinha ressuscitado, eles não tinham dado crédito a isso. Eles não tinham acreditado nisso. Mas agora foram tantas ondas de aparição, foram tantas pessoas para quem Jesus apareceu, que eles não têm mais como negar que de fato Jesus ressuscitou. Isso é uma verdade. A outra verdade é que quando aquelas mulheres foram até Pedro e os discípulos para poder falar que Cristo tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Mas quando Pedro falou que Cristo tinha ressuscitado, eles colocaram credibilidade nisso. Por quê? Porque Pedro ele era um tipo de líder naquele momento. Pedro, ele tinha ali a função agora de, em certa medida, coordenar o grupo apostólico. A gente percebe nos evangelhos que ele tinha ali certa responsabilidade de ser um tipo de líder. Não estou dizendo aqui que Pedro era papa, meus irmãos. Pedro não era o papa. Pedro não era o papa. Ele não representava Cristo da forma como os católicos falam que o papa o faz. Mas nós percebemos sim que existia certa proeminência da parte de Pedro, como se ele fosse um tipo de líder. Alguns poderiam falar assim, mas Felipe, na verdade, eles não deram credibilidade àquelas mulheres, porque naquela época da história, o testemunho feminino não era considerado. E de fato é verdade. Uma mulher naquela época não era chamada para ser uma testemunha. Porém, quando olhamos para Deuteronômio 19:15, a Bíblia fala, a lei falava, que uma testemunha, uma verdade, um fato, ele só pode de fato receber crédito quando 3 testemunhas falam sobre essa verdade. Então, por mais que Pedro ele fosse ali um homem, ele teoricamente não deveria receber credibilidade pela fala dele, porque tinham que ter mais testemunhas falando o que ele falou. Porém, pelo fato de que Pedro era um tipo de líder, foi-se dado credibilidade a ele. O que nós aprendemos com isso? Que, meus irmãos, que a liderança,
ela, em certa medida, quando nós pensamos sobre a igreja, a liderança ela conduz a comunidade. Ela conduz muitas vezes o que se crê sobre Deus, sobre o Evangelho. E nós aprendemos com isso, e Paulo nos ensina isso em Romanos, que nós precisamos orar pela nossa liderança. Porque eles têm a responsabilidade de expor a palavra, de modo que Jesus não fique oculto em nós, para nós. Nós precisamos orar por nossas lideranças, porque eles têm uma responsabilidade muito grande sobre as nossas almas. Assim como Pedro tinha ali no meio do grupo apostólico, mas a liderança da igreja tem uma responsabilidade muito grande para com a igreja. Então ore pelos seus pastores, ore pelos missionários, ore pelos evangelistas, ore pelo presbitério, ore pela diaconia, ore pelos irmãos que estão na liderança da igreja, porque a responsabilidade deles é grande. Uma outra verdade que a gente consegue extrair a partir disso, que é sobre o pastoreio familiar. O homem, dentro do seu lar, ele é um tipo de sacerdote, governando a sua casa, incentivando e apontando Cristo para a sua família. E muitas vezes, nós vemos lares destruídos porque nós vemos homens que muitas vezes não são homens de Deus nos seus lares. Não pregam a palavra de Deus, não amam suas esposas, não cuidam dos seus filhos, não os ensinam eles no caminho que devem andar. E se você é um homem hoje, eu te incentivo a você olhar para a responsabilidade que Deus te deu e você cuidar da sua esposa, da sua família com muito carinho e amor. Mas não apenas com o amor do mundo, não apenas com amor qualquer, mas com o amor de Cristo. Ensinando a palavra em tempo e fora de tempo. Conduzindo a sua família no caminho que deve andar. Porque você talvez pode ofuscar Cristo da sua família. E você dará contas disso a Deus. Se você ainda não é casado, o que é a grande maioria aqui, porque vocês são muito jovens, pensem no casamento, você homem, com essa responsabilidade, de que você tem que cuidar da sua família, levando ela até Deus. Agora, olhando para o versículo 36, meus irmãos, que o texto fala assim: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? E agora eu fico imaginando a grande cena desse grande encontro. Cristo Jesus fez milagres, maravilha. Ele mostrou todo o seu poder para esses discípulos. Ele mostrou que ele podia curar leprosos, que ele podia curar coxos, que ele podia multiplicar pães e peixes. Ele disse ao mar, ele disse à tempestade que se calasse, e toda aquela quantidade de água, toda a tempestade se calou perante o Rei do Universo. Eles testemunharam todo o poder de Jesus. Porém, os seus corações, em diversos momentos, faltava fé. Tanto que tem uma passagem onde Jesus ele fala que um homem gentil, um soldado romano, Jesus não tinha encontrado fé em Israel como ele encontrou para com um soldado romano que creu nele. Muito mais do que os seus discípulos muitas vezes. Então você vê em vários momentos o temor que existia, o medo que existia no coração dos seus discípulos. E agora Jesus ele é perseguido, Jesus ele é morto, ele é espancado, ele é crucificado. E aí na cabeça dos discípulos foi: nós não temos mais esperança. Não temos mais. Porque o nosso mestre, essa foi a fala dos discípulos que iam até a cidade de Emaús. Eles falaram que eles acreditaram que finalmente era o Messias, mas eles disseram: mas é terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. Então eles estavam completamente incrédulos de que de fato Jesus tinha ressuscitado. Teve que ser uma testemunha, 2, 3, 4, 5, mas aí finalmente Jesus aparece para eles. E Jesus ele aparece para eles com a fala: que a paz esteja com vocês. Jesus não apenas aparece para eles. Jesus não apenas prova que eles estão errados e não creem em Jesus. Jesus não apenas aparece mostrando assim: olha, eu estava certo quando falei que eu citaria. Mas Jesus chega até aqueles irmãos, trazendo paz para eles. Nós fracassaremos,
em termos paz. Nós não conseguiremos ter paz na adversidade, na perseguição, no medo, no receio, se lá não estiver Jesus. Nós não teremos paz porque nós estamos em tempos tranquilos. Na verdade, só podemos desfrutar a paz porque Jesus está lá. E vemos isso porque quando Jesus apareceu para eles, a fala de Jesus foi: que a paz seja com vocês. Eles, porém, mediante isso, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. O que deveria ser um motivo de alegria, o que deveria ser um motivo de regozijo, o que deveria ser um motivo de esperança, agora é um motivo de medo, porque eles ainda não acreditavam que Jesus de fato tinha ressuscitado. Tanto que o pensamento deles foi: gente, é um Espírito. É um Espírito. Mas, meus irmãos, Cristo de fato, Ele ressuscitou. Ele de fato ressuscitou. E diferentemente do que os discípulos aqui fizeram sobre ter medo, nós devemos temer a Deus. Temer a Deus é algo diferente de ter medo. Quando nós olhamos para Êxodo 3, por exemplo, o texto fala que quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, o texto fala que Moisés cobriu o seu rosto porque ele temeu. Quando olhamos para Isaías 6, Isaías ele clama: ai de mim, que sou pecador, vivo no meio de homens de lábios impuros. Ele temeu a Deus. Pedro, em Lucas 5, ele falou para Jesus: Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eles temeram a Deus. Mas aqui, eles não tinham temor, eles tinham medo. Deus, Ele não quer medo de nós. Deus não é um pai no qual nós temos que olhar para Ele com medo. Nós sabemos que Deus é um pai amoroso, um pai gracioso, misericordioso, mas nós devemos olhar para Deus, olhar para Jesus com temor e tremor. E essa é uma dificuldade que muitas vezes a nossa geração tem. A geração dos nossos pais passou por uma série de exageros. Quando meu pai conta as histórias das coisas que ele vivenciou com o pai dele, eu não acredito muitas vezes. O tipo de peso que ele recebia, o tipo de pressão, o tipo de cobrança. E aí o que aconteceu é que talvez os nossos pais, muitos pais pelo menos, eles acabaram falhando em serem muito... Eles não ensinarem aos seus filhos o valor de você temer, de você honrar, de você respeitar. Você vê, por exemplo, pais que são mais amigos dos seus filhos do que são pais dos seus filhos. E muitas vezes aquilo que nós aprendemos dos nossos pais pode impactar a forma como nós enxergamos a Deus, a forma como nós tratamos a Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, mas nós temos que temer a Deus. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes, porque nós não tememos a Deus, não o levamos a sério. Esquecemos que o nosso Jesus, Ele é o Rei do Universo. Esquecemos que Ele criou todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Quantas não são as vezes que nós, por exemplo, vamos ao culto de domingo sem a gente ter um tipo de percepção da necessidade que é: eu estou indo cultuar o meu Deus. Se eu pedir para alguém levantar a mão de vocês que antes de chegar no culto de domingo, por exemplo, de você falar que você tem um período de oração e leitura da palavra antes do seu culto de domingo, porque você quer chegar mais preparado espiritualmente para poder louvar a Deus. Isso é um exemplo de que nós temos vivido uma vida de muitas vezes não temer a Deus. Não apenas isso, meus irmãos, no trabalho. Quando uma piada maldosa, uma piada onde, se você ri daquela piada, você está sendo conivente com aquele pecado falado, mas você ri da piada. Ou quando o seu chefe ele fala uma atrocidade contra Deus, e você não tem coragem de falar sobre Deus, em favor de Deus, defender, entre aspas, Deus. Outra vez na faculdade, quando você é chamado para você poder desfrutar daquilo que o mundo muitas vezes pode te oferecer, e você agora se vê tentado em fazer aquilo porque você não teme a Deus. Deus, Jesus, não requer de nós medo. Tanto que em vários momentos a fala de Jesus para os discípulos foi: não temas, sou eu. Porém, meus irmãos, nós precisamos, diferentemente dos discípulos que tiveram medo, precisamos temer a Deus. Porque Ele é digno de temor e tremor pela sua grandiosidade. Outra coisa importante, meus irmãos, que isso é uma coisa que fala muito comigo, que é, muitas vezes,
quando nós oramos a Deus pedindo algum tipo de confirmação, pedindo algum tipo de direcionamento, nem sempre nós ficamos felizes com a resposta que Deus nos dá sobre aquilo que nós pedimos uma confirmação ou tipo de direcionamento. Muitas vezes. Porque nós queremos que a nossa vontade seja concretizada. Nós queremos que a nossa vontade ela seja feita. Mas quando nos deparamos com Jesus, e talvez se deparar com Jesus seja você pedir para que Ele te ajude a passar por algum tipo de dificuldade, e a resposta que Ele te dá quando você o encontra face a face é: a minha graça te basta, e não é isso que você queria receber dele. Você queria que Ele resolvesse aquele problema, mas o que Ele tem para te dar é da sua graça. E essa foi a situação pela qual os discípulos eles passaram, porque eles esperavam um Messias triunfante que levasse Israel à vitória contra o povo romano. Eles não compreendiam de fato o ofício do Messias, eles não compreendiam de fato o chamado de Cristo. E aí Cristo passou por tudo o que ele passou, e agora aparece um Cristo diferente, que eles acham que talvez é um espírito. Quando Jesus aparece para eles, Jesus não é o que eles esperavam que fosse. Nem sempre aquilo que nós queremos escutar de Deus é o que Ele tem para nós. Mas, meus irmãos, a fala de Jesus, ela ainda ecoa em nossos corações, que é: paz seja convosco. Porque onde há Jesus, lá há paz. Talvez na dúvida, na dificuldade, na perseguição, mas aonde há Jesus, lá há paz. E no versículo 39 que diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Agora Jesus começa quase que a apelar para eles, dizendo assim: gente, pelo amor de Deus, sejam racionais, vocês conseguem me ver, toquem aqui em mim, pode tocar, sou eu mesmo. Eu me pareço com o que eu era antes, vocês conseguem me ver aqui, óbvio que sou eu. E eles continuam não acreditando. O texto fala, no versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então você vê que mesmo Jesus se mostrando para eles fisicamente, tinham tido uma série de testemunhas, agora Jesus aparece para eles, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam, eles não conseguiam acreditar que de fato Jesus estava ressuscitado, estava vivo de fato. E assim somos cada um de nós, quando deixados por nós mesmos. Quando nós precisamos por nós mesmos crer em Jesus, crer em Deus, nós fracassamos. Porque o ato de crer e confiar em Deus não depende de nós, vem de Deus. Paulo fala isso. Nós vemos nos evangelhos, quando os discípulos pedem para Jesus: mestre, aumenta a nossa fé, porque produzir fé não é uma coisa que eu e você podemos fazer. Eles estavam vendo Jesus e ainda assim não criam. Algumas pessoas usam como argumento o fato de não crerem em Jesus, não crerem em Deus, porque eles falam: mas eu não posso ver, eu não posso tocar. Aqui está aqueles que viram e tocaram, mas não acreditaram. Óbvio que depois eles vão agora crer, a gente vai vendo conforme a passagem, que eles vão de fato entender que, meus irmãos, de fato é Jesus, Ele de fato ressuscitou. Mas olha o trabalho que deu para eles poderem de fato confiar e crer que de fato Jesus tinha ressuscitado. Neste processo todo, Jesus estava curando eles, aumentando a sua fé, os fortalecendo, mas naturalmente eles não creram. Porque assim somos nós, quando deixados por nós mesmos. Eu não sei se todo mundo aqui é crente, crê em Jesus, todo mundo aqui é da igreja, mas se você não crê em Jesus ainda, se você não teve um encontro real com Ele, eu quero falar para você que você não conseguirá crer em Jesus por você mesmo. Não é algo sobre o qual você pode olhar para Deus e falar assim: olha, agora eu creio em Deus, e agora eu vou ter uma vida transformada. A vida, a fé daqueles que amam a Jesus é algo dada pelo próprio Jesus. Esses discípulos só foram de fato transformados e teve a sua fé aumentada e fortalecida, enriquecida, porque Jesus estava com eles. Eu quero te falar hoje que neste momento Jesus se faz presente. Ele fala isso. Ele fala que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, lá Ele se faz presente. Então, se você não crê em Jesus, hoje é dia de salvação.
Hoje é dia de olhar para Deus e nele encontrar salvação para a sua alma. Mas você, meu irmão, que já ama Jesus, você que já faz parte do reino de Deus, mas tem enfrentado desafios que muitas vezes você não consegue superar. Talvez você já leu a Bíblia algumas vezes, teve um tempo de dedicação de oração, já se aconselhou com alguns irmãos, ou talvez tenha enfrentado desafios no trabalho, não sabe como resolver problemas na sua família. Se cada um começar a falar dos problemas que enfrenta, a gente vai passar a madrugada toda aqui. Mas uma coisa é certa, quando Jesus ele está presente, você pode ter paz. Essa é a fala dele para os seus discípulos. Não temas, eu sou. Na verdade, a palavra sou eu que nós lemos na Bíblia, quando você vê no original, a expressão que ele fala é não temas, eu sou, que é a mesma expressão que Deus usou com Moisés. Quando Moisés pergunta para Deus, mas quando eu chegar até Faraó e eu falar sobre quem me enviou, o que eu falo? E ele falou, fale que o eu sou te enviou. E Jesus, ele se proclama como sendo o grande eu sou. Agora, o fato de que Jesus, de fato, ele ressuscitou. Os seus discípulos, de fato, podem encontrar Jesus fisicamente e pessoalmente. Isso nos ensina que a redenção, a glorificação, que é a promessa de Jesus para cada um de nós, que é o dia em que Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele, nós teremos um corpo glorificado. Teremos um corpo perfeito à semelhança da pessoa de Jesus. E isso é muito maravilhoso, meus irmãos, porque algumas pessoas têm um entendimento equivocado de que quase como se a salvação ela fosse apenas para a alma, a salvação fosse apenas para o espírito, mas Jesus mostra que a salvação que existe em Jesus, ela é para todo o homem como um todo, corpo, alma e espírito. Eu estava escutando um podcast semana passada de um pastor que eu gosto bastante, e este pastor tem um filho doente, e o filho dele tem problemas nas pernas, ele não consegue andar, ele não chega a não conseguir andar, mas as pernas dele são tão tortas que ele não consegue andar bem. Ele consegue andar, mas anda com muletas. E esse pastor, falando no caso sobre o tema da ressurreição, esse era o tema do debate que eles estavam tendo, esse pastor falou o seguinte na mesa: eu não vejo a hora de estar na eternidade com Cristo. E eles começaram a falar sobre isso, e uma das falas dele foi, porque a minha esperança, uma das minhas alegrias, é de que na eternidade eu vou poder ver o meu filho correr como uma pessoa normal. Porque a promessa de Jesus é que assim como ele tem um corpo glorificado, à semelhança dele teremos um corpo glorificado. Aqueles que estão limitados por doenças, aqueles que têm um corpo talvez que está totalmente limitado por algum problema físico e talvez sabe que vai passar uma vida toda limitada, pode ter o descanso de que na eternidade terá um corpo 100% restabelecido. Igualmente com relação à alma, meus irmãos, quantas vezes nós temos uma série de problemas em nossos corações, medos, temores, angústias, problemas que nos impedem de avançar. Problemas que nos impedem de avançar na relação com nossos pais, com esposo, com esposa, com amigos, com irmãos, dificuldades, traumas, mas temos a promessa de que quando estivermos um corpo glorificado, teremos todo o nosso ser glorificado pelo Senhor. Eu sei que nessa vida passaremos por dores, dificuldades, desafios, respostas que talvez não teremos nessa vida. Mas quando nos encontrarmos com Jesus plenamente, face a face, quando a gente poder ver a Jesus e nós teremos um corpo totalmente glorificado, tudo isso será resolvido. Talvez hoje eu e você não seremos curados. Talvez amanhã eu e você não teremos o problema resolvido. Mas é tudo uma questão de tempo. Porque quando nossos olhos se abrirem para poder encontrar Deus face a face, teremos um corpo glorificado. E o texto continua nos versículos 42 e 43. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Então Jesus mostra agora que, se vocês não acreditaram antes, porque eu apareci para vários de vocês separadamente, eu acabei de aparecer no meio de vocês do nada, eu estou mostrando o meu corpo, vocês podem ver as marcas que estão em minhas mãos, você vê os meus pés que estão com as marcas, vocês me veem completamente e vocês ainda não acreditam, então tá bom, me dá um pouco de peixe para eu poder comer, me dá um pouco de comida para eu poder comer,
para eu poder mostrar para vocês que, de fato, estou ressuscitado, eu estou vivo no meio de vocês. E depois disso, não tinha mais o que falar. Não tinha mais como discordar. Não tinha como negar. Cristo, ele ressuscitou. E como diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Toda a igreja, todo o evangelho, toda a nossa esperança está fundamentada na verdade de que Cristo, ele ressuscitou. Se você tirar esse X da equação, você perde o evangelho, você perde o reino de Deus, você perde toda a esperança que existe. Porque é no fato de que Cristo ressuscitou que a nossa fé pode ser fortalecida, ela pode ser existente. Eu queria trazer aqui agora, meus irmãos, algumas implicações do que é ter Cristo ressuscitado. Eu convido vocês a abrirem em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. O texto diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Mediante a ressurreição de Cristo, a justiça de Deus ela foi plenamente satisfeita. Um homem pecou. Adão pecou. Adão levou toda a humanidade ao declínio por conta do seu pecado. Eva seguiu a serpente, Adão seguiu a Eva, ninguém seguiu a Deus. O homem caiu, agora está afastado de Deus. E o homem não apenas não consegue se aproximar de Deus, porém Deus ele requer que a sua justiça seja satisfeita. Pelo fato de que aquele que pecar, essa alma morrerá. Deus, ele é o autor da vida. E se você peca contra o autor da vida, o que você merece? A morte. Mas se um homem pecou, um homem tem que pagar esse preço. Cristo Jesus, ele é plenamente a pessoa de Deus, expressa a pessoa de Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele morre pelos nossos pecados. Porém, se ele não ressuscitasse, essa seria uma demonstração de que Deus, o Pai, não aceitou seu sacrifício. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria uma demonstração de que Deus, o Pai, não aceitou seu sacrifício. Mas porque ele ressuscitou, agora nós somos justificados. Como diz Paulo em Romanos, e ressuscitou para nossa justificação. Você um dia vai poder se encontrar com Deus face a face porque Cristo ressuscitou. Não porque ele apenas morreu, mas porque ele ressuscitou para a sua justificação. Quando olhamos para Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, nós percebemos que, por meio da ressurreição de Jesus, a morte foi vencida. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 15. Que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E logo depois ele vai começar a falar a partir do capítulo 3 e 4 sobre como que pela ressurreição de Jesus a morte foi completamente vencida. Quando olhamos para 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, agora Paulo começa a falar àqueles irmãos sobre como que porque Cristo ressuscitou, nele nós somos feitos uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa verdade é maravilhosa. Porque se eu e você estamos em Cristo, tudo se fez novo. Só que se Cristo permaneceu morto, e nós estamos numa pessoa morta, por consequência você vai permanecer morto. Mas porque Cristo ressuscitou, porque estamos nele,
temos a promessa de que um dia ressuscitaremos. Uma curiosidade aqui, a cremação, quando uma pessoa morre e ela é cremada, é algo novo na história da humanidade. Se você olhar para o passado, não é algo muito antigo, é algo mais recente. E esse ato de cremar uma pessoa foi algo que foi inventado pelos asiáticos há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, contra os cristãos. Porque os cristãos eles falavam que no último dia, quando Cristo nos chamasse, quando Ele voltasse, nós seríamos ressuscitados. Naquela época, como tinham muitas guerras entre os povos, eles pegaram os cristãos e começaram a cremar os cristãos com o seguinte argumento: ora, então, já que você fala que você vai ser ressuscitado pelo seu Deus, eu vou destruir os seus ossos para que Ele não consiga te ressuscitar. Por mais que eu não estou dizendo para vocês que a cremação é um pecado, não é isso, tá, pessoal? Só uma curiosidade. Mas engana-se os homens que acham que Deus não tem poder para trazer aqueles que estão mortos à vida. Isso aconteceu conosco, no nosso espírito, e um dia acontecerá em nosso corpo. E por fim, Romanos 8, 23. Por causa da ressurreição de Cristo, o nosso corpo será redimido, que fala. E não somente ela, no caso da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Temos a promessa de que porque Cristo ressuscitou, o nosso corpo ele será redimido, o nosso corpo será refeito, o nosso corpo ele será reconstruído de uma forma perfeita, no lugar onde nós não seremos mais tentados pelo pecado, não seremos mais provados, o nosso ser não sofrerá mais, porque teremos um corpo completamente. Como fala Paulo em 1 Coríntios 15, 20, Jesus é a primícia dos que dormem, porque Ele morreu e ressuscitou. Nele agora temos a promessa de que um dia ressuscitaremos, porque Ele ressuscitou. Você vive como alguém que crê que será completamente ressuscitado como Cristo foi? Você tem descanso nessa verdade? Porque muitas vezes, meus irmãos, e eu falo por mim pelo menos, quando eu olho para as tribulações desse mundo, muitas vezes eu vejo a minha fé enfraquecida. Eu vejo muitas vezes o desânimo tomando conta do coração. Eu vejo a minha alma muitas vezes amargurada por desafios da vida. Eu vejo muitas vezes dilemas que eu não consigo resolver. Mas o problema disso é que Cristo já me deu a promessa de que como Ele morreu e ressuscitou, e eu estou nele e Ele está em mim, haverá um dia em que Ele vai me chamar. E quando Ele me chamar, eu vou ter meu corpo plenamente glorificado. Eu vou ressuscitar em novidade de vida. A partir disso, de tudo isso, algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, meus irmãos, permaneçam em comunhão. Uma fé isolada, uma fé sozinha, uma fé afastada, uma fé individual, ela adoece. Não caminhe sozinho, não existe crente sozinho, não existe crente sem igreja. Eu sei que muitas vezes, por conta de exageros, de muitas igrejas onde o evangelho verdadeiro não é pregado, existe um entendimento equivocado do que é ser igreja. A igreja vira muito mais um instrumento de controle sobre pessoas do que, de fato, um organismo vivo, aonde está baseado no evangelho. Mas a igreja que Jesus criou, como Paulo fala aos Coríntios, Cristo é a cabeça de um membro de um corpo com os muitos membros. Você é um membro num corpo. Você tem dons e talentos. Algum irmão precisa da sua oração. Você precisa da oração dos seus irmãos. Algum irmão pode escutar a sua confissão de pecados e você pode escutar o irmão confessar o pecado para você. Você pode socorrer irmãos, assim como você pode ser socorrido. É por meio da igreja, aonde Jesus ele mais se manifesta e ele pode ser conhecido a todo mundo. Então, permaneça em comunhão. Não por obrigação, mas porque é bom. A história da nossa criação começa com Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. Por mais que isso está ligado sobre o casamento, mas uma verdade ela é universal. Não é bom que o homem esteja só de nenhum modo.
Não é bom que os cristãos vivam só. Então, não abandone a comunhão, permaneça em comunhão para que a sua fé seja fortalecida. Segundo, valorize os testemunhos dos irmãos. Valorize os testemunhos dos irmãos. Eu tenho certeza de que muitos irmãos têm testemunhos maravilhosos para poder contar sobre o que Deus fez na vida deles. Eu sei que você, muitas vezes, tem testemunhos maravilhosos para poder contar o que Jesus fez e faz na sua vida. Use do tempo que você tem com a igreja para poder ser útil no abrir da sua boca. Seja a boca de Deus no meio da igreja. Porque muitas pessoas, tudo bem, eu faço parte da igreja, mas elas entram mudas e saem caladas. Elas não usam e não são usadas por Deus. Não se apropriam dos dons e talentos que o próprio Deus dá. Seja útil na sua igreja. Seja útil no meio dos irmãos. Nós teremos daqui a pouco um momento de comunhão, onde a gente vai comer uma pizza maravilhosa, beber uma Coca-Cola zero maravilhosa também. Só zero, né? Normal não, só zero. Só que por mais que é um momento onde a gente mata a nossa fome, meus irmãos, não é só isso. Por mais que a gente passou a tarde jogando vôlei, não é só isso. Abra sua boca, seja a boca de Deus, seja a mão de Deus, seja os pés de Deus aonde quer que você esteja. Seja útil, testemunhe e escute o testemunho dos irmãos. Segundo, vá para a palavra. Vá para a palavra, porque apenas a palavra de Jesus, ela pode fortalecer o seu coração. Apenas a palavra de Jesus. Aqueles discípulos estavam perdidos. Eles podiam ser mortos, eles podiam ser julgados, o que aconteceu um pouco depois. Muita coisa podia acontecer com eles. E eles estavam amedrontados com tudo isso. Mas foi quando Jesus apareceu para eles e disse: a paz esteja com vocês. Foi quando, de fato, os seus corações começaram a serem fortalecidos. Meus irmãos, nós temos as palavras de Jesus ainda hoje. O Jesus que esteve com os discípulos, o mesmo que fez milagres, o mesmo que fez maravilhas, o mesmo Filho de Deus, o mesmo Cristo, quando você vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, é Ele que você encontra. Então vá para a palavra de Deus, porque é mediante a palavra que a sua fé ela pode ser fortalecida. Não adianta você somente estar na igreja. Poxa, eu estou sempre na igreja, estou sempre servindo. Mas, meus irmãos, separe um tempo do seu dia para que Jesus fale com você e você fale com Jesus. E Jesus nos ensinou isso muito bem. Quantas não foram as vezes que Ele fazia milagres, maravilhas, ensinava os discípulos, mas o texto fala que Ele se retirava para poder orar sozinho com Deus. Passe tempo com a palavra e a sua fé será fortalecida. E por fim, viva na expectativa da volta de Jesus. Não viva uma vida como se Jesus não fosse voltar, porque é isso que muitas vezes eu e você fazemos. A grande maioria das nossas preocupações que a nossa alma tem, os dilemas que passamos, os medos e temores, muitas vezes está baseado no fato de que eu enxergo a minha vida no aqui e no agora. Eu olho para o problema no trabalho e falo assim, cara, como que isso vai se resolver? Eu olho para o problema na minha família e eu não consigo resolver esse problema. Eu olho para mim mesmo e não consigo resolver os problemas do meu coração. Eu olho para essa vida, muitas vezes, como se tudo fosse aqui e no agora. Mas se eu e você olharmos para a vida como sendo apenas uma questão de tempo, e talvez daqui a pouco nos encontraremos com Jesus, certamente, essa esperança, essa verdade, ela vai abundar na nossa vida de tal forma que nós seremos alegres. No meio da adversidade, no meio do problema, no meio do desafio, nós seremos alegres, porque a vida não acaba no aqui e no agora. Aquele problema que você não consegue resolver, aquele temor que você tem, ele um dia será plenamente resolvido. Como diz João em Apocalipse, no dia em que o próprio Deus enxugará de cada um de nós todas as nossas lágrimas. Certamente, se essa verdade permear o nosso coração, nós seremos alegres e felizes, esperançosos, porque Cristo ressuscitou. Vamos orar? Pai, obrigado porque
o Senhor enviou o seu amado Filho. Não apenas amado, mas único Filho, para que Ele morresse pelos nossos pecados, para que Ele fizesse pecado por nós, com o propósito de, nele, sermos feitos justiça de Deus. Obrigado porque o Senhor entregou o seu único Filho por amor a nós. Obrigado pelo amor manifesto na cruz de Cristo. Mas obrigado, Pai, porque o seu Filho, ele vive. Ele vive e ele reina sobre cada um de nós. Obrigado porque, por conta da ressurreição de Cristo, nós agora podemos ter nele esperança. Nós confessamos o nosso pecado, Pai, de que muitas são as vezes que o nosso coração ele fica perturbado. Muitas vezes nós somos tomados pelo medo. Muitas vezes nós estamos desesperançosos, com a fé enfraquecida. Mas nós cremos que a Tua palavra, que é o Verbo de Deus, que é o Teu Verbo, que é o próprio Cristo, pode trazer satisfação à nossa alma, pode fortalecer a nossa fé, pode encorajar a nós, a cada um de nós. Então, Pai, pedimos que, de forma milagrosa, através do Teu Espírito Santo e da Tua graça derramada sobre nós, que a nossa mente e coração tenham real compreensão de que Cristo ressuscitou e que essa é a nossa esperança. Pedimos também que fortaleça a nossa fé de tal modo que ela transborde nossos corações, para que no abrir de nossas bocas, tudo o que nós temos a falar e pregar a este mundo é que Cristo ele ressuscitou e que nele existe esperança. Pedimos que nos use no nosso trabalho, nos use na nossa família, nos use na universidade, nos use na igreja. Nos faça sermos Tua boca aonde quer que nós estejamos. Obrigado por este tempo de culto. Fortalece a nossa fé. E que nós possamos ter uma compreensão mais real de que Cristo está no nosso meio. E que quando nós olhamos para Ele, quando somos tocados por Ele, nós somos transformados à imagem dEle. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.